Voltamos agora aqui para continuar o nosso bate-papo, fala com o presidente. Falando, não querendo ser chato, porque a gente vai ficar repisando sobre isso, sim. Falando agora de reforma administrativa. Nós já falamos semana passada, já demos uma pequena esmiuçada, nós estamos aqui planejando realizar um seminário, quiçá com outros dirigentes sindicais, trabalhando em conjunto para fazer a coisa maior, para que a gente estude e analise com bastante profundidade essa reforma proposta aí pelo capitão. E capitão fica respeitoso, né? Proposta por esse cara que se diz presidente aí, tá fazendo essa sacanagem com os trabalhadores públicos, transformando os trabalhadores públicos em empregados do governo, ou seja, empregados dele e não do Estado. A gente agora, a partir da aprovação, veja bem, a partir da aprovação desta reforma proposta pelo Bolsonaro, nós deixamos de ser empregados do Estado, nós deixamos de prestar os serviços para o Estado. A gente presta serviço à população, mas é aqueles que são de obrigação do Estado. Saúde, educação, saúde, educação, segurança. Isso é obrigação do Estado. A Constituição determina que o Estado proveja. Não faz muito tempo atrás, a gente lembra aqui que saúde proveniente do Estado só existia para quem trabalhava, só existia para quem pagasse INSS. Se não pagasse INSS, não tinha. Por exemplo, servidor público contratado pelo regime estatutário não tinha. Isso era o estado de coisas que nós tínhamos quase o mesmo número de servidores, aqui em Santos, por exemplo, quase o mesmo número que nós temos hoje e não prestávamos serviço algum, porque se trabalhava para o governo, se trabalhava para o mandatário, que contratava fisiologicamente para se garantir no poder ou para interesse próprio. É isso que propõe. Não adianta, a gente vai fazer o seminário, mas do ponto de vista que a gente analise isso, do ponto de vista cidadão, a reforma não presta. Do ponto de vista corporativo, de categoria, servidor público, presta menos ainda. A gente precisa repetir isso, e essa reforma, essa transformação numa política impetrada pela Constituição Cidadã de 88, tá? Que é o Estado Democrático de Direito, com visão social, prestando o serviço que é devido à população. Isso está sendo transformado. Numa coisa insípida, inodora, é uma coisa sem sal. Vai funcionar para quê? Para, seu fiscal, aquele cidadão ali votou em mim, então você não fiscaliza ele, tá? Aquele outro ali votou na oposição, então aquele ali tem que se ferrar, multa, autua. É isso que a gente vai... É essa transformação que esse cidadão que não tem moral para propor isso, esse cidadão que é responsável por mais de 40 mil mortes, muito mais do que isso nesse país, foi a inaptidão dele. Nós estamos sendo cobrados pela ONU, pela OMS,
por tudo quanto é órgão internacional como a pior administração da pandemia do mundo. Se esse cidadão tivesse feito o trabalho dele, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode esquecer isso por causa de R$300, gente. Ele prorrogou o benefício financeiro, dividindo na metade. Ele não prorrogou nada, ele cortou, pô. Tá pagando 300 mangos, quando pagava até agora 600. E todo mundo acha isso bonitinho. Ele não mudou, é o mesmo cidadão que pela inaptidão dele, pela inércia dele e até pelo mau exemplo, quando ele não usava máscara, mostrando para todo mundo, quando pegava na mão dos outros, beijava, abraçava, ele transmitiu para toda a equipe dele o Covid. Podia ter causado morte até dentro do governo dele. Esse irresponsável que vai levar para a tumba dele o peso de mais de 50 mil mortes nas costas dele. Esse cidadão é que se acha no direito ou com moral suficiente para estar propondo essa transformação do bom para o porcaria. De um serviço garantido para a população, para um serviço que quem vai decidir se é garantido ou não, o mandatário. Não é mais direito da população. Não é mais dever do Estado. É direito, é dever do governo e direito desse mesmo governo decidir se vai dar ou não, pô. Se ele presta o serviço ou se ele contrata alguém para fazer. Se ele presta o serviço ou contrata alguém para fingir que vai fazer. Gente, isso é um absurdo. Esse irresponsável está propondo o fim do regime democrático de direito social. Está propondo o fim do governo social. Social não quer dizer comunista. Social não quer dizer anarquista. Social quer dizer um governo para a sociedade, para o povo, para o cidadão. Agora vai ficar, se aprovado for essa reforma, vai ficar na mão do governante decidir quem é ou não cidadão. É isso que está propondo esse cidadão que não devia nem de andar pela rua, devia estar preso. É isso que esse cidadão que se acusa de miliciano, de chefe de milícia, está propondo para nós. Para nós, não servidores públicos. O servidor público, cara, o atual, vai continuar prestando serviço até aposentar. Quem vai sofrer é a população. Nós vamos sofrer. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por situações diferentes, mas quem vai sofrer é a população. E não é possível que a gente entenda que isso é correto. No próximo bloco a gente vai falar do poder do voto.